Então, a gente tem hoje conosco, participando da primeira live, então, a equipe de Novo Hamburgo, né, que iniciou as atividades. Então, sejam muito bem-vindos. Em Novo Pessoal, Hamburgo, a gente... abre o microfone e dá um oizinho aí. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá, sejam bem-vindas. A Obrigada, gente tem obrigada. a Josiane, a Alba, temos também a Ariane e a Milena. Isso. Isso aí, sejam bem-vindas. A gente espera, então, que essa live seja proveitosa para todo mundo, né? Fiquem à vontade para fazer os seus questionamentos. Essa live acontece uma vez por mês, né? Sempre na segunda quarta-feira do mês. E a gente encaminha uma semana antes um e-mail, convite, e pede para que sejam compartilhados alguma situação, algum questionamento, né, que vocês julguem ser importante compartilhar com todo mundo, tá? Alguma situação diferente. E vocês vão perceber nessa live que a gente tem um diferencial que uma das unidades ela gravou um vídeo, tá, para a gente apresentar aqui hoje sobre um assunto, né, que é pertinente. E vocês já estão convidadas. No momento que se sentirem confortáveis, que se sentirem à vontade para fazer, nos trazer algum material, fiquem à vontade para compartilhar, tá bem? Então, eu vou compartilhar a minha tela e aí a Paula já pode começar a gravar. Se quando vocês estiverem vendo, por favor, me avise. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Então tá. Essa live do conhecimento é a 25ª edição, tá? E então, eu já vou passar aqui para o nosso material que a gente tem hoje, que é um vídeo que foi a unidade de Passo Fundo que gravou. É um vídeo bem natural, né? Que eu vou apresentar agora para vocês, então. Não está muito nítida a imagem, Júlia. Está meio borrada. Tá borrada? Para Provavelmente é sua mim também. internet, Julia. Eu acho que é a internet. Então, só um pouquinho, deixa eu trocar aqui o meu Wi-Fi. E agora melhorou? Oi, pessoal, eu sou a supervisora Sueli, aqui da unidade de Passo Fundo. Vocês estão conseguindo enxergar bem e ouvir bem? A gente enxerga, Júlia, mas ele continua. A imagem não tá bem nítida, tá? Ela tá assim com. Eu tenho a impressão que realmente é alguma coisa de sinal, tá? Mas dá para ver. Tá. Se piorar muito, vocês me avisem, por favor. Meu nome é Anderson, sou supervisor aqui do DT da unidade de Passo Fundo também. Pessoal, a gente sempre que a gente trabalha com protocolos em mãos, mas tem alguns procedimentos que pode ser eletrônico. Por exemplo, a apresentação de condutor. Você pode localizar dentro da wiki a apresentação de condutor. Se o pessoal pedir para fazer o procedimento eletrônico, você pode encontrar um tutorial eletrônico dentro da wiki. Tá? Em pessoa física, você vai localizar dentro ali.
e como fazer esse procedimento. Você pode encaminhar o cidadão para o autoatendimento na Tudo Fácil ou ele pode fazer em casa. Bom, e baseado nesse tutorial que a gente achou pelo Wiki, o que a gente, atendendo no dia a dia do cidadão, que a gente percebeu é que tem algumas práticas, né, que não teriam no Wiki, né, um tutorial sobre isso, que foi o que a gente fez. Tá? A gente fez 4 tutoriais novos aqui da equipe de Passo Fundo, tá? E um exemplo deles é esse aqui, que é o tutorial para impressão do CRV. Tá? A gente mostra ali, né, passo a passo, que o cidadão conseguiu o documento pela central de serviços. Além desse tutorial, a gente fez também um sobre a emissão de guia de pagamento ali pela central. Tá? Um outro tutorial sobre o principal condutor também, que é feito pelo Senatran. E mais um tutorial sobre a consulta de pontuação, onde o cidadão consegue consultar tudo ali pela central, tá? E está tudo detalhado igual a esse tutorial aqui. Que é uma das consultas, das procuras maiores dentro da cidade de Passo Fundo, na Tudo Fácil. Bom, pessoal, então esse vídeo, para contextualizar ele, né, o pessoal gravou, né, foi um vídeo bem caseiro mesmo, né, e aí o que eles estão demonstrando ali é o que acontece. Às vezes vem o cidadão até a unidade e quer fazer uma apresentação de condutor, quer, enfim, fazer algum serviço que ele pode estar utilizando a nossa central de serviços, mas ele não sabe utilizar. Então, o que o pessoal fez ali da unidade? Eles criaram alguns manuais que eles imprimem e entregam para o cidadão. Lógico que quando o cidadão está ali na nossa frente, o serviço ele é feito no computador, já porque ele está ali, já vai fazer certinho, fica tudo resolvido na hora. Mas, se a gente quiser fazer um a mais, né, a gente pode entregar esse material para o cidadão e ele ter este material com ele. Se numa próxima vez ele precisar, né, desse serviço, ele já tem esse material e já sabe como fazer do celular dele ou de casa, né, que ele nem precisa fazer o deslocamento, ou então a gente encaminha ele ali para o autoatendimento para que ele mesmo possa fazer o serviço ali no guichê do autoatendimento, tá? Então, esses materiais, né, ali como o pessoal falou, se encontram na Wiki, né? Tem o passo a passo que vocês podem para poder entregar para o cidadão, tá bem? Então, esse vídeo é para demonstrar que, né, todo o nosso material, nosso apoio, a nossa consulta, ela está na Wiki e que também, né, os colegas que queiram trazer situações, que queiram fazer um vídeo, enfim, trazer algum material para dividir com a gente, sintam-se à vontade, tá? Ou queiram também falar aqui, abrir a câmera e, né, compartilhar alguma situação, fiquem bem à vontade, tá bem? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Em paralelo a isso, né, a gente vem Julia, trazendo... Oi? Desculpa interromper, Julia, mas eu vou apresentar por aqui, tá? Então você vai falando, eu vou passando, porque a tua tela ela tá muito ruim. Tá? Tá. Eu vou ver se eu pego ali no nosso grupo a apresentação. Se puder parar de compartilhar. Tá bem ruim, tá dificultando a leitura. Sim, sim. Só um minuto. Pronto. Tá melhor, gente? Eu estou enxergando bem. Bem melhor. Então, quando você quiser que passe, eu passo aqui. Tá bom.
Então, em paralelo, né, ao vídeo que a gente estava mostrando, e depois, quando a gente disponibilizar, vocês podem assistir de novo. Isso tudo faz parte de um assunto que a gente vem já falando, né, que é sobre o letramento digital. O que que é o letramento digital? Ele é uma parte da nossa responsabilidade como atendente, supervisor, de dar um apoio para o cidadão e ensinar ele a fazer o seu próprio atendimento, né? Então, isso que eu estou falando, assim, é um resumo do que está escrito aqui, né? Depois vocês podem dar uma lida com maior calma, né? Mas é sobre isso, sim, é sobre a gente incentivar o cidadão a fazer o seu atendimento da sua residência, da sua casa, né? Da onde ele estiver, porque a gente já tem vários serviços ali pela nossa central de serviços, né? E que traz maior praticidade, maior conforto, né? E evita o deslocamento. Mas, claro, né? Isso uma situação a mais que a gente traz para o cidadão. Quando ele estiver no nosso, ali no Tudo Fácil, né, no nosso guichê de atendimento, a gente vai prestar o serviço da melhor forma possível, né, com maior atenção, enfim, né, conforme tem o nosso protocolo de atendimento, o nosso roteiro. Mas essa parte do letramento digital é uma a mais, né, que a gente pode convidar o cidadão a se inteirar do assunto, né, e mostrar para ele como que ele pode estar fazendo isso da própria casa dele. Então, ali embaixo, né, eu deixei uma frase, faça parte e colabore com o desenvolvimento de um Rio Grande do Sul cada vez mais moderno, inclusive digital. Então, isso é muito legal a gente fazer parte disso, né, desse movimento do letramento digital. Pode falar, Paulo. Lembrando que não só a nossa central de serviços, mas como a CNH do Brasil também tem diversos serviços ali, a venda digital, tu pode fazer uma TPV pela CNH do Brasil também. Além disso, tem as questões relacionadas à primeira habilitação, que a gente pode orientar. Então, são diversos serviços que um primo teu pode precisar, o teu vizinho. Então, é bom a gente espalhar esse tipo de conhecimento, diminuir a dependência do cidadão de entes terceiros. Eu lembro que meu pai sempre usava para emitir o documento do nosso Monza 86, ele usava um despachante. Hoje em dia, o despachante, né, não é mais necessário para diversos, ele nunca foi necessário, mas, enfim, ele não é necessário para diversos serviços que antes a gente solicitava, né? Por quê? Porque eu consigo fazer isso digitalmente, o documento não é mais impresso, a CNH não é mais impressa, né, caso o cidadão não queira. Então, a gente trazer tanto o cidadão jovem como o cidadão mais velho para essa questão da inclusão digital além de extremamente necessário, é gratificante. Isso aí. Obrigada pela contribuição. Pode passar, Paulo, por favor. Então, assim, a Fábio me compartilhou comigo aqui uma imagem que eu achei interessante trazer, né? Porque quando a gente fala de ensinar, né, de mostrar para o cidadão como ele pode fazer, né? É sempre importante usar sempre muito bem as palavras, né? Fazer com que ele entenda, né? Essa imagem, né, diz assim no balãozinho ali: o senhor baixa o aplicativo, entra em gerar código de acesso, aqui tem o certificado digital, faz o login, clica em escolher arquivo, ele vai pedir um código. Acho que caiu agora a apresentação. E então, assim, escolher muito bem as palavras, né, que a gente vai usar para falar né, a gente atende várias classes e várias idades diferentes, né? Então, sempre é importante usar muito bem as palavras, conforme a gente vai orientando, né, a gente consegue perceber na expressão da pessoa, né, nas perguntas que ela faz, se a pessoa realmente entendeu, né, igual a gente está conversando aqui hoje, né? Então, tentando ser o mais clara possível para que todo mundo, com que a mensagem que a gente, né, está passando para vocês, ela seja compreendida,
e que depois ela seja difundida. Tá bem? Pode passar. Então, aqui a gente tem alguns alinhamentos rápidos, né? Coisas que a gente já vem falando também, né? Em outras lives. São cópias de documentos, né? Que são anexadas aos protocolos. Isso é responsabilidade do cidadão trazer tudo que ele precisa para anexar no protocolo dele, é responsabilidade dele trazer, né, essas cópias. Impressão de documentos, então a gente também tem a central de serviços que a gente pode estar encaminhando ele para o guichê correto para fazer a impressão desse, enfim, né, de documentos que ele precisa. E aqui o autoatendimento ele deve ser prestado de acordo com a necessidade. O protocolo deverá ser realizado no computador da unidade. Então, como eu estava falando, quando o cidadão ele já se deslocou para a unidade, né, ele já está ali na nossa frente, a gente vai atender ele, vai registrar o protocolo do nosso computador, tá? Se ele quer fazer depois da casa dele uma outra situação, a gente pode entregar um manual para ele e ele faz da casa dele, né? E em hipótese alguma, a gente realiza esse procedimento no celular do cidadão, tá? Então, porque isso pode ter consequências, né? Se acontecer alguma coisa, né? Exemplo, né, numa apresentação de condutor, que a gente tem duas fases, né, desse serviço. Uma que a gente precisa fazer o cadastro, né, indicar o condutor, e no outro lado, essa pessoa precisa fazer o aceite, né, e ela não fizer isso, então corre esse risco de o processo não ser concluído. Então, vai acabar que é como se a gente não estivesse passando a orientação correta. Então, em hipótese alguma, a gente faz esse serviço, né, no celular dele, deixa, né, orienta e deixa para ele fazer na casa dele. Por isso a gente, né, de novo, né, a gente tem o material para entregar para ele com o passo a passo. Pode falar, Fábio. Então, quando o serviço existe a possibilidade de realizar um serviço pela central de serviços, não se pode realizar ele no guichê de atendimento e nem pelo celular do cidadão, né? Então, a gente pode auxiliar o cidadão na primeira vez a fazer no autoatendimento, e das próximas vezes ele vai fazer de casa, e aí, ou então fazer em papel do guichê. Nunca realizar esse serviço pela central no guichê de atendimento, porque aí tu não vai estar ensinando o cidadão, tu vai estar fazendo, preenchendo por ele. E o que acontece, como já aconteceu em várias situações, né? O problema é que a gente orienta, e aí a pessoa, os atendentes, né, não acreditam, e aí chega o problema. O problema aí, quem é que tem que resolver, né? Então, as pessoas orientam, o cidadão, o atendente orienta como tem que fazer, a pessoa não lembra que tem que fazer, não faz, aí é indeferido o serviço e a pessoa vai lá e cobra novamente do atendente. Ah, mas eu passei contigo e tu fez errado. Então, por isso que a gente orienta, não faz no guichê, não faz no guichê, não faz, não toca no celular da pessoa, porque ela vai estar dando, ela vai dizer, vai achar que tu fez errado. Então, não adianta, por isso que nós somos exigentes e somos chatos, para vocês não levar vocês a cometer erros. Então, nem pensar, serviço, central de serviços dentro do autoatendimento. Isso aí, pode passar, Paulo, para a próxima. Então, aqui eu trouxe um outro assunto, né, que é sobre a renovação automática da CNH, que a gente percebeu que já estão vindo alguns questionamentos, que está próximo já ali da data, né, que a validade foi prorrogada até 9/9, mas já para trazer para vocês, né, que a gente ainda não tem nenhuma atualização, né, mas sobre este assunto, mas com certeza vai vir, né, daqui para frente, até porque já está próximo aí a validade, né?
Então, estamos aguardando as próximas orientações, né? Mas quem tem o prazo que precisa atualizar, renovar a CNH, então ela fica até o prazo ali de 9/9, né? E aí na próxima live a gente, se tiver alguma atualização, a gente já traz para vocês, né? Ou se tiver alguma coisa antes, a gente também já avisa ali pelo nosso grupo do Teams de equipes e a gente atualiza o wiki também. Pode passar. A Bia, você Ah, tá. É que assim, essa questão do prazo no dia e não ter mais disponibilidade de horário na agenda é uma questão até bem polêmica e sempre gera dúvidas, né? Mas assim, para mim é uma coisa bem simples, porque o que importa é o prazo. É prazo do dia, não tem mais horário na agenda, não importa. Prazo do dia é recebido na unidade de qualquer forma. O que não é recebido na unidade é tudo que não é prazo do dia. Então, assim, chegou na unidade, não tem mais agenda e é prazo do dia, recebe. Não tem mais agenda e não é prazo do dia, agenda para outro dia. Não importa se o cidadão chegou no último minuto. Por que que vocês têm um horário até diferenciado, né? Muitos entram 15 minutos antes para sair, né? Ter um horário um tempo diferenciado. Então, assim, aqui até a gente tem uma solução, né? Que colocou ali, que o cidadão com prazo do dia, né? Para entrega, ele não tem disponibilidade no SAI, de horário no SAI, né? Que nesses casos a gente pode fazer, deixa eu ver aqui, a documentação deverá ser recebida originalmente, obrigatoriamente, por SPD, tá? Pode fazer por SPD. Então, vai estar com o sistema aberto, né? Porque a unidade não fechou ainda, vai lá e cadastra no dia no SPD, tá? Outra coisa que pode ser feita também, mas aí não vai dar por agendamento, não dá. Então, é por SPD, o único meio que tem como fazer é por SPD, tá? Mas se ele não tem como, outra coisa também, ó. Se ele está com o sistema aberto, não tem mais agendamento, vai lá e cadastra direto no CIT. São duas opções, tá? O cadastro direto no sistema ou faz por SPD. Vai estar com o sistema aberto, duas opções. É mais Independente da fácil, agenda. Fábio, mais fácil colocar no site ali, porque tu vai colocar como, não vai ser protocolo original. Então, o comprovante de agendamento, ele deixa de ter tanta importância, no meu entendimento, né? Sim, sim. Porque ele é do dia. Então, a pessoa chegou lá no dia, ela assinou que entregou aquele dia, nós estamos assinando o que recebemos naquele dia. Então, já existe já um fundamento legal, e porque o agendamento a gente usa para, no caso de falta de energia, falta de sistema, para fazer o protocolo original depois. Né? Sim. Uhum. Isso aí, então. Mais fácil protocolar pelo CIT, direto. Pode passar. Lembrando que nós temos suporte até que horas, Fábio? Até 7, né? Até as 7, 19. Até 19 horas. Então, vocês têm que saber diferenciar essas questões que a Fábio disse. Né? Eu consigo receber a pessoa que é do dia, né? A gente tem que facilitar para o cidadão também. Então, mesmo que esteja já extrapolando, se é algo do dia, ele não tem mais correio, ele não tem mais outra opção de encaminhar. A gente tem que ter empatia pelo cidadão e aceitar. Não adianta, né? Se vocês chegarem e perguntarem isso no suporte, não vai ter retorno, porque o nosso suporte ele vai só até 7 horas, tá? Só deixar claro. Aconteceu esses dias numa unidade, acho que foi Passo Fundo, um advogado chegou lá, quase no finalzinho do expediente, com 5 protocolos, e ele agendou como cidadão,
e todos os prazos do dia, né? Então, o que que a gente fez? A gente orientou a cadastrar todos, né, no dia. Conseguimos ali trocar o agendamento, né, corrigir o agendamento dele para representante. Fizemos todos os cadastros no dia, direto no CIT, e orientamos ele que da próxima vez ele venha mais cedo. Tá? Então, às vezes, a gente atende, mas já dá uma dica para ele, para da próxima vez ele se enquadrar na. Porque se a gente não disser nada e receber, ele vai continuar vindo sempre do mesmo jeito. Certo? Isso aí. Alguém quer fazer alguma contribuição, perguntar alguma coisa? Só levantar a mão. Aqui eu vou escrever no chat também. O próximo assunto aqui, então, é sobre o licenciamento, né? A data limite foi dia 31/7, né? Então, bem importante também essa data, né? Sem o pagamento desse licenciamento, o veículo ele fica irregular, né? Então, se tiver alguma fiscalização, né? Pode haver multas, pontos na CNH, e também a remoção do veículo. Esse pagamento ele pode ser realizado nos bancos conveniados, né? Informando aí Placa e Renavan, ou através da central de serviços. E a falta do licenciamento ele também impede a transferência de propriedade, né? Então, sempre se tiver alguma coisa, né? Algum IPVA, licenciamento, multa, né? Tiver alguma pendência, ele não consegue fazer nenhuma movimentação neste veículo, né? Então, sempre é importante aí deixar bem claro isso para o cidadão, né? Então, como a data foi 31/7, a gente trouxe esse assunto que ele é bem recente. Pode passar para o próximo. Então, aqui, a Raniele, da ST, ela trouxe essa pergunta aqui para a gente, né? Que a gente vai dividir agora com vocês. A pergunta é a seguinte: quando o cidadão solicita informações detalhadas sobre o veículo que foi a leilão, taxas, valor da venda, data da venda, entre outras, qual é o procedimento e quais informações podem ser fornecidas, né? Posso? Então, pode falar. Tá. Essa aqui eu faço questão de falar, Júlia, porque tudo, Raniele, pessoal, depende. Foi o que eu expliquei para a Júlia. Porque um veículo ele pode estar em depósito. Esse veículo ser da Júlia. A Júlia pode obter informações sobre esse veículo, que foi aberta o processo de licitação já, tá? Pode estar já mais próximo do leilão. Então, um arrematante pode entrar em contato com o leiloeiro para saber mais informações daquele veículo. Tá? Então, Júlia é proprietária, ela pode saber, junto ao CRD, inclusive, como retirar aquele veículo que já está em processo de leilão. Se eu sou um arrematante, um futuro arrematante, eu posso obter informações com o leiloeiro. E após a arrematação, então, a Júlia teve o veículo vendido, né, leiloado, ela não tirou o veículo de lá, e ela pode ter informações sobre esse leilão também, em especial na questão do saldo remanescente de leilão, né? Então, seu veículo estava em depósito, teve um processo de leilão XYZ, ele foi arrematado por tal, isso serviu para quitar tal e tal débito, sobrou tantos reais, faltou tantos reais, a senhora vai para a dívida ativa do Estado, por exemplo, né? Então, tem diversas questões que podem ocorrer na história do veículo e como o proprietário, o seu procurador ou um arrematante, alguém que vai participar do leilão, tudo depende de quando e de quem está perguntando. Júlia, ficou claro? Raniele, ficou claro? Sim, ficou claro. Beleza. Então, se tiver alguma dúvida específica, Raniele, e inclusive, se a wiki não estiver clara ou ela não estiver
não for instintivo o local que tu foi para a Wiki, utilizem sugestões de melhorias da própria Wiki e façam um comentário lá que a Paula vai verificar, né? A falta de algum hiperlink, porque vocês foram por um assunto tal e não era por outro, enfim, ou mesmo a falta de um assunto, ou um assunto não está bem escrito, tá? Então tem essa questão da melhoria e também o nosso suporte está à disposição de vocês até às 19 horas, como a gente falou, tá? Pode passar para a próxima, então? A próxima pergunta é: como posso identificar se a CNH definitiva foi emitida na versão digital? E aí a Raniele também nos trouxe esse CPF, tá? Então, lá dentro da Wiki, no ícone habilitação na CNH digital, tem informação ali, ó. A emissão de CNH digital é registrada no sistema quando há o registro da transação 58. Então, como que a gente consulta? Pode passar para a próxima tela. A gente consulta o sistema, vai no GID de habilitação, localizar o condutor, cidadão. Aí pode passar para a próxima, que eu tenho as telas ali do sistema. Então, a gente procura pelo CPF, né? Clico com o direito em cima do nome do cidadão. Aqui embaixo tem listagem de logs. E aí ele abre aqui a próxima tela, que é o código 158. Então, tendo esse código, a gente já consegue identificar que que o cidadão possui a CNH digital. Tá bem? O próximo, então, a próxima pergunta é sobre o parcelamento do IPVA em dívida ativa, tá? A pergunta é: quando o cidadão realiza o parcelamento do IPVA em dívida ativa por meio da opção disponibilizada no site do Detran, o CRLV é liberado após o pagamento da primeira parcela? A resposta é sim. Tá? Após o pagamento da primeira parcela, o documento poderá ser emitido. Pode falar. Só uma ressalva, Júlia, é que o IPVA em dívida ativa, ele não é disponibilizado, Raniele, no site do Detran, mas sim no site da Fazenda. Quando, após, salvo engano, 3 meses eu não pagar meu IPVA, tá? Então venceu em abril, eu tenho 3 meses ainda para estar nos bancos conveniados e possibilitar o pagamento via Detran, digamos assim, pagamentos em bancos conveniados, né, com placa Renavan. Depois disso, depois de certo prazo, salvo engano, são 3 meses, ele passa para a dívida ativa do Estado e a gente deixa de enxergar isso aí, inclusive, a gente não tem mais o valor, porque ele entra num processo de dívida ativa lá da Cefaz. Então, não é no site do Detran, é no site da Cefaz. Júlia, eu deveria ter revisado isso, eu não vi, tá? Você pediu para revisar a apresentação, isso aqui, tá? No site do Detran, tu vai conseguir enxergar, Raniele, dívida ativa de multas Detran. E tem alguns veículos, alguns cidadãos, na realidade, que se somam certa quantidade em multa, ele vira a dívida ativa de multa, mas só Detran. Ah, mas entra multa de Gravataí? Não, são multas de competência de cobrança do Detran, tá? Então, mas aí estaria sim na central de serviços do Detran, no site do Detran, existe faz tanto tempo que eu não vejo que eu não lembro, mas tem na Wiki. Tanto essa questão do IPVA, tá? Da primeira parcela ser paga, tá na Wiki, como a questão de dívida ativa de multa, tá na Wiki também, tá, gente? Sim, Paulo, o que está acontecendo, né? O cidadão, não sei se as meninas estão acompanhando ali mesmo pelo próprio WhatsApp, está informando que quando vai pagar ali alguma taxa pelo site do Detran, né, Central de Serviço, aparece na opção de IPVA embaixo que ele pode pagar o valor completo do IPVA, né, ali, e tem também uma taxa específica que diz parcelamento. Quando eu recebo o atendimento que eu vou responder ali para o cidadão, eu sempre oriento ele procurar a Cefaz, né, ali para poder fazer, que até então eu sabia que realmente era pelo Cefaz quando está em dívida ativa. Essa opção até eu mandei para a Júlia ali perguntando, foi uma dúvida ali que o cidadão perguntou, tá, mas por que está aparecendo aqui a taxa para mim fazer o parcelamento do IPVA pelo próprio site de vocês?
Senhor, orientamos que o senhor procure o Cefaz, porque a dívida ativa é diretamente com eles. Não sei se teve alguma atualização no site ali, posteriormente, que está aparecendo essas taxas para ele poder fazer o parcelamento pelo site. Eu chamei o colega que trata disso Isso. lá na DFC, na financeiro, tá? Ele já vai me responder. Mas, Lili, tu abriu o microfone? Isso foi a tua voz que eu citei? Não, Não, Paulo, ninguém. não foi. Tá. Não, Mas é, eu também desconheço, tá? Essa opção no site do Detran eu também desconheço. eu tô falando com o Manfio aqui, ele já vai responder. Então, se houver essa. Ele tá agitando. Então, Ele disse que eu quando acho. vai pegar a chavezinha para fazer o pagamento, né, aparece duas opções. Isso foi recentemente que ele olhou, né, ali. Aparece a opção dele fazer o pagamento de IPVA todo, o valor completo, e também Sim, aparece a entendi. opção dele poder parcelar. Eu falei, senhor, orientamos procurar o Cefaz, né? Porque não Uhum, sei se realmente ia funcionar ou não, ele parcelar pelo site do Detran, eu preferi mandar pelo Cefaz como a Wiki orienta. uhum. Então, sim, consulta e débito pode pagar pelo sistema de licenciamento dos bancos ou via Pix na central de serviços ou no app IPVA RS. Não é disponibilizado, sim, tá? A gente vai corrigir a Wiki. Paula, entre em contato com o Manfio, faz favor, vê se a gente pega umas telas e coloca na Wiki, tá? Não era do meu conhecimento estar na central. O IPVA RS, sim, que é onde a gente costumava direcionar, tá? Enfim, pelo sistema de licenciamento de bancos, licenciamento dos bancos também. Então, bem provavelmente, placa Renavan. Mas isso acho que tem na Wiki. Placa Renavan deve estar disponível também ali. Parcelamento de. É uma funcionalidade que você faz, tá? Mas essa de central de serviço eu desconhecia. A gente vai atualizar o Wiki. Obrigado pela pergunta, Daniele. E eu peço Paulo, desculpas, então me retrato então com relação ao erro no O slide. Bruno está escrevendo aqui no chat, ó, que ele fez o parcelamento do IPVA do Uhum. carro dele, no caso, em dívida ativa pelo próprio site do IPVA RS. É, tem o aplicativo, tem o site deles, eles fazem, mas na central de serviços também tá e eu desconhecia. Tá? Como a gente A nossa atualiza lá. Wiki, ele tinha licenciamento banco, eu acho que está lá disponível, e o IPVA-RS. Pela central de serviço eu não sabia, eu participo das reuniões de... Eu participei, inclusive, do ano passado, a Paula, não sei se estava junto, eu não me recordo eles terem dito isso, mas não tem problema, a gente, né, eu consigo me retratar e a gente consegue corrigir sem problema nenhum. Obrigado pelas perguntas aí, desculpem qualquer coisa. Mas a reunião é por isso mesmo, né? É a gente trocando informação. Sim, isso Pode. mostra também que colegas de outros setores são rápidos. O colega do financeiro, ele é muito bom. Gosto dele. Ele entrou no mesmo dia que eu aqui no Detran. Exatamente o mesmo dia. Dia 9 de novembro de 2009. Grande Fabiano Manfio, gente boa. Pode passar para a próxima tela. Então, eu tenho aqui, tá? Eu trouxe a tela que tem na Wiki. O IPVA 2025 está em dívida ativa. Como pagar esse IPVA parcelado e rebaixar o exercício, tá? Então, tem essa informação aqui na Wiki. Mas, então, sobre o parcelamento, a gente atualiza lá depois. Até essa daí, Júlia, o rebaixar o exercício, ele não vale mais porque passou dia 31/7, né? Ele serviria a rebaixar o exercício para emitir o IPVA 2025. Cabe, daí foi erro da minha revisão, tu pediu para eu revisar, eu revisei errado, tá? Cabe adequar essa wiki aqui, porque ela já não tem mais valor quando o IPVA 2025 já não tem mais valor. Eu rebaixaria, vamos lá, eu não quero pagar IPVA 2026. Eu rebaixo por o IPVA 2025, quitando só ele em dívida ativa, e eu emito o documento 2025. Só que agora, esse documento 2025, ele não tem mais valor legal. Eu não posso rodar com o documento IPVA 2025, licenciamento 2025. Então, essa aqui eu peço desculpas também, e a gente vai revisitar a apresentação depois, antes de encaminhar para o pessoal, Paula, porque isso foi erro meu, novamente. Isso aqui está equivocado, essa não se aplica. Mil desculpas, Júlia. Não, vamos lá. Paulo, inclusive, eu peço desculpas, fui eu que enviei para a Júlia, quando não existe uma wiki que diga que fale somente sobre IPVA em dívida ativa. A única wiki que tem que fala sobre IPVA de dívida ativa é essa referente ao
ao rebaixamento manual. Como a gente falou sempre, é um serviço da Cefaz, tá? Então, Aham. sendo o serviço da Cefaz, a gente indica para ir na Cefaz, que foi o que a Ranieri fez. Tá? Só que agora passou a ser uma espécie de um serviço nosso. Nós estamos cobrando na nossa central de serviços. Ainda que a competência de cobrança seja do IPVA, seja e sempre foi da Cefaz. Tá? Então, a gente vai tomar isso aí como responsabilidade nossa, né? De informar ao cidadão que o pagamento é feito nos bancos, mas olha, essa dos bancos e do IPVA-RS, eu juro que tem, tá? Eu só não vou parar a apresentação aqui e eu vou tentar ver se eu acho uma outra tela para buscar aqui. Qualquer coisa eu trago. Também. Pode passar para a próxima, então? Sim, só um minutinho. Vou pegar uma tela aleatória minha aqui. Eu vou abrir e qualquer coisa eu volto aqui. Pode ir. Então, a próxima pergunta que a Ranieri também compartilhou aqui com a gente são sobre os veículos autopropelidos, né, que são agora, que estão em alta, né, sobre as regras de circulação e transporte de passageiros, tá? Referente aos veículos, existe alguma restrição de vias nas quais eles não podem circular? Há limite de ocupação para apenas uma pessoa ou é permitido transportar garupa, desde que o veículo possua assento e demais requisitos necessários para isso? Ranieri, aqui eu coloquei uma explicação, tá? Então, ela diz assim: a circulação dos equipamentos autopropelidos possui regras específicas quanto aos locais permitidos e as velocidades, que podem variar conforme regulação do órgão responsável pela via. Quanto ao transporte, é permitido um passageiro nos equipamentos que se assemelham a bicicletas com acelerador, desde que o dispositivo adequado previsto pelo fabricante, tá? Então, a gente tem uma resolução do CONTRAN, tá? Que eu também, na próxima tela, aparece ali o caminho que a gente pode achar lá dentro da Wiki e fazer a leitura dela, tá? Com leitura complementar. Então, ali tem todas as orientações necessárias referente aos veículos autopropelidos. Também, pessoal, a Ele me gente... escuta ou não? Te escuto. Tá, é que meu computador está meio travado, não sei se o microfone estava aberto ou não. Obrigado. Tem uma questão que eu acho bem interessante e tem um pouco a ver, é com relação à lotação do veículo, tá? Então, quando a gente diz, mas eu posso colocar mais banco no meu Fusquinha, eu posso fazer isso, fazer aquilo, tudo tem a regulação, tem que olhar o documento do veículo, indo para o lado do veículo, tá? Qual é a capacidade daquele veículo? Então, pode ter veículos, cabe 5 pessoas, 3 pessoas atrás, só que no documento diz que são 4, 2 atrás. Um BYD veio, esse Mini, ele veio com 4 passageiros pelo fabricante. Tá? Então, a gente tem que, como a Júlia disse, tem que olhar o que o fabricante diz, porque o fabricante homologou isso lá na Senatran, homologou aquele veículo na Senatran, então, e a Senatran disse que ele poderia ter 4, poderia ter 5, poderia carregar isso, carregar aquilo. Então, com relação aos veículos, também é algo que a gente pode informar. Lembrando que retirar assentos é permitido, não pode incluir assentos, incluir mais locais do que o veículo suporta. Júlia e Paulo, posso fazer mais uma pergunta? Fica à vontade. O que acontece? É referente à transferência, tá? Se eu tenho um carro no meu nome, né? E eu tenho ele tá ainda alinhado, né, com a financeira, tá? E eu quero transferir para outra pessoa. Eu posso ficar com a alienação da financeira no meu nome e transferir para outra pessoa, para o nome da outra pessoa, ou preciso transferir também a dívida para eles, para essa pessoa nova? Posso falar? Pagou teu débito já com o banco, Ranieri, ou não? Não, ainda tô com dívida no banco, né? Não. Tô pagando ainda o carro com eles. Porém, agora eu quero transferir. Eu teria que transferir a dívida também para ele, para depois fazer a transferência, ou eu posso ficar com a dívida e só o nome fica com ele? No carro, né, no caso. Isso funciona com carro, isso funciona com casa, com apartamento, tá? Tu precisa te acertar com o teu banco
Depois a pessoa, a Júlia, ela vai comprar teu carro, ela pode também alienar ou não, mas é uma relação comercial tua com o banco que precisa cessar, precisa ter um fim para que o veículo esteja, como a Júlia disse, para transferir, ele tem que estar livre de débitos e restrições. É assim que a gente costuma dizer aqui, Júlia. Livre de débitos e restrições. Restrições o quê? Financeiras também. Paulo, mas daí, por isso eu te perguntei, Raniele, se tu pagou ou não pagou. Se tu não pagou, tu precisa quitar, e daí vem uma etapa que, quando tu quita, o banco faz isso. Tá? Seja, eu fiquei com o carro 10 anos, 5 anos alienado. O banco foi lá e lançou uma... Como é que chama, Lili? Quando não é que tira a restrição, ele lança aquela prévia, agora me fugiu o nome. Como é que é o nome? Peraí. Ele coloca um GESCOM, né? Faltou não. também. Meu Deus do céu. Não sei o que de contrato. Não, tem um lançamento prévio que ele precisa de confirmação ou não no CRVA. Se vocês buscarem, deixa eu ver, aqui meu computador ele tá um trapo, tá? Eu vou tentar sair da minha tela, pegar uma tela que me ajude aqui, mas meu computador ele tá aos frangalhos. Ô Paulo, só interrompendo Diga. um minuto, eu acho que, só complementando o que a Raniele mencionou ali, né, anteriormente, no caso não seria um caso de uma venda, transferência, e sim, eu vou dar um exemplo. Um avô meu, né, ele quer financiar um veículo, né, para mim, o financiamento está no nome dele. O veículo pode permanecer no meu nome ou o veículo tem que permanecer juntamente a quem fez o financiamento em si? Sempre no nome do veículo. Pensa que se tu pega o financiamento, o banco precisa de uma garantia, não precisa? A garantia, ela tem, né, se o financiamento for para ti, tu tem que ter um bem no teu nome. Sim. Tá? Independente de não ser uma transferência, mas vendo o veículo 0 km, isso? Sim, o veículo 0 km ele precisa estar alienado ao proprietário. Daí Sim. o proprietário tem que ter crédito, né, porque vai estar vinculado ao seu nome, né? É um veículo de propriedade dele, porque o banco pensa, né, ele pode acionar como garantia no caso de não pagamento, depois ele pode leiloar esse veículo, entendeu? Deixa eu ver um negócio, ó. Vamos em restrições de veículo, tá? Restrições financeiras, liberação de gravame, liberação automática, peraí. Não, é como se fosse um auto-lançamento. Tem um lançamento que eu esqueci o nome agora. Ai, meu Deus do céu. Lili, me ajuda aí. Liberação de gravame. Tem uma liberação de gravame, só que não é a liberação efetiva. O documento, ele continua, o carro, ele continua lá, com 2 lançamentos. É um refinanciamento, né? Não, Lili. Não é esse Não termo. é refinanciamento? Não, eu tô tão enferrujado que é reserva de gravame, reserva... Não. Ai, meu Deus. Registro de contrato? Não, Lili. Então, eu não estou sabendo do que tu está falando. Não, Não é alienação fiduciária? Não, tem um lançamento prévio. Eu acho que é apontamento de contrato. Não é, cara. Vocês estão viajando na maionese tanto quanto eu. Nossa, não é. É que aquele negócio, quando o veículo ele é adquirido, tu tem uma anotação no sistema que tu precisa confirmar. Essa anotação no nosso sistema ela tem um nome que agora me fugiu da cabeça e não vem mais, cara. Financiamento pendente. Deixa eu ver. Ah, meu Deus, eu não vou lembrar, tá? Mas então, voltando, tá, Raniele? Se tu quita, seja na venda, seja anteriormente à venda, tu quitou e o banco ele vai lá no SNG, no Sistema Nacional de Gravames, e ele joga um lançamento que é a liberação daquele gravame. Mas, Paulo, tá lá o gravame ainda, sim, mas tu tem outro registro que é a liberação do gravame. Daí aquele negócio, eu preciso liberar o gravame em si, confirmar isso no CRVA para transferir meu veículo? Não, tu não precisa tirar do documento o gravame, porque ele já está liberado no SNG. Só isso que eu queria dizer, eu só não lembro, até agora, de qual é o nome do lançamento. Se eu fechar minha câmera, fechar
slide aqui, eu juro que vai me aparecer. Mas é porque na hora, quem sabe faz ao vivo, hoje eu não estou sabendo. Júlia, fica contigo, tá? Tá bem. Eu vou parar o compartilhamento se eu conseguir. Bom, Não vou conseguir. então, Fica como finalizando. inclusão de gravame, depois a pessoa vai no CRVA para efetivar. Mas é inclusão de gravame que chama? Exato. Faz o Enfim, mas apontamento de contrato e depois apontamento de contrato. o nome agora é esse aqui que eles botam. É apontamento de Esse contrato, aqui, assim ó, que chama? para que eu vou mandar para vocês. Espera aí. Loucura. Ele fala aqui, ó, que ele entra como apontamento. Eu tô enferrujado. É uma coisa, eu acho que é apontamento. Eu vou achar aqui na Wiki e mando no grupo. Manda legal. aqui na nossa conversa. Mas ainda complementando a questionamento da Ranielles, ela não precisa quitar esse financiamento. O comprador, ele não pode assumir essas parcelas? Tá fechado o teu microfone, tá? Obrigado. Tem que cessar uma relação comercial para iniciar outra. Quando você compra uma casa, eu já comprei e já vendi casa financiada, um apartamento financiado. Então, tu tem que quitar com o banco. Então, tu recebe o dinheiro, quita com o banco, e depois isso está liberado lá. Eles fazem a liberação do gravame lá, né? Aí apontamento, que esqueci o nome. O comprador faz um novo financiamento. Ele faz um novo financiamento. Daí, o que aconteceu? Aquele veículo vai ter uma liberação e uma inclusão. Com essa inclusão, se a RVA vai dizer, opa, ele está desembaraçado, ele está livre de gravames anteriores, e agora tem um gravame no nome da Júlia, que é o adquirente do veículo. Então eu posso transferir. E daí ela já vem, confirma e joga realmente o gravame no documento do veículo. Tem lá o gravame, o número do contrato, enfim. E daí o veículo está garantindo aquele financiamento que tu pegou para pagar a concessionária. Tá bem. Wesley, tu tá com a mão levantada, tem mais alguma pergunta? Acho que era a pergunta de antes. Não, isso era a pergunta de antes. Então tá. Pessoal, alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Não? O pessoal de Passo Fundo tá com a câmera aberta? O pessoal que gravou o vídeo? Queria dar um oi para eles. Bom, então, para a gente finalizar aqui, né? A nossa live, ela é assim, né? Ela acontece, então, sempre nas segundas quartas do mês, né? Então, na próxima agora já é do mês de setembro. Fica o convite para quem, alguma unidade, quiser compartilhar algum vídeo, né? Trazer algum material para apresentar na live, fiquem à vontade, tá? O assunto pode ser, né, da escolha de vocês, qual, né, assunto que vocês tenham mais propriedade para falar, enfim, assuntos que são mais corriqueiros dentro da unidade, a gente preza por isso, né, para essa troca de conhecimento, enfim, e é para ser uma conversa leve, né, uma conversa, né, uma troca de conhecimentos, né, para a gente ter, ficar todo mundo atualizado também dos assuntos aqui do Detran. Eu vou agradecer a participação de vocês. Eu vou pedir para a gente abrir a câmera, tirar uma foto e desejar aí uma ótima quarta-feira para todo mundo.